eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa. Instrumentos musicais aí, pra quem toca, né, sabe que pode ser bem caro às vezes, né? Mas tem instrumentos que conseguem ser ainda mais caros. Eu digo mais caros quando eu digo bem mais caros, porque tem algum outro tipo de valor aí, foi tocado por um artista muito conhecido, foi feito por alguém que é especial. E é por isso mesmo que hoje a gente vai trazer a lista dos 10 instrumentos mais caros aí já vendidos na história. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? E em 10º lugar aqui nessa lista a gente traz um violão acústico Alice F. Martin. Mas esse não era qualquer violão não, tá? Esse violão aí foi utilizado pelo Eric Clapton no famoso acústico MTV que ele gravou lá em 92. Então se você vê aí esse acústico em algum lugar, é com esse violão aí que ele gravou, você vai ver lá no vídeo. Sem contar que esse violão aí, ele também é especial porque ele foi feito em 1939 aí por esse luthier que é muito conhecido. Só isso já deixava esse violão mais valioso ainda. Foi então que no ano de 2004, para ajudar ali um fundo de reabilitação de drogas e álcool, o Eric Clapton ele leiloou esse violão, que foi arrematado pelo valor de 791.500 dólares, hein? Que hoje em dia aí seria algo ali em torno de 4,5 milhões de reais, alguma coisa assim, faz bastante dinheiro. E esse é só o que tá em 10º lugar, tá? Imagina os outros. E olha só, em 9º lugar dessa lista também é um instrumento do Eric Clapton, só que dessa vez aí uma guitarra Stratocaster da Fender. O Eric Clapton, que desde lá dos anos 70 sempre foi muito exigente ali com os instrumentos que ele utilizava, um dia resolveu ali ouvir os conselhos do seu amigo Jimi Hendrix e passou a experimentar guitarras da Fender. E aí nesse momento ele comprou 6 modelos diferentes ali para poder testar ali qual que ele mais gostava e tudo mais. Foi então que, gostando ali mais de uma parte de uma guitarra, outra parte de outra guitarra, outra de outra, ele resolveu construir o modelo perfeito para a guitarra perfeita da Fender perfeita. E foi assim então que ele construiu a famosa Black, que ele fez ali construindo, que é uma guitarra única basicamente, porque são várias misturadas. E foi assim então que para esse mesmo centro de reabilitação lá, ele também leiloou esse instrumento, que por causa ali das marcas de uso, né, com o passar do tempo deixou ele ainda mais valioso. E assim foi arrematado pelo valor de 959.500 dólares. Ou seja, aí, cerca de 5 milhões de reais hoje em dia, hein? É dinheiro demais. Agora, em 8º lugar, a gente sai dos instrumentos aí do Eric Clapton e vai para um piano. E não era qualquer piano não, tá? Eu tô falando de um piano Steinway Z, que só por ser dessa marca e desse luthier ele já é especial. Mas ainda assim tem um a mais. O Beatle John Lennon, enquanto compunha a música Imagine, usava um Steinway Z. E ele, inclusive, ele costumava fumar um cigarrinho enquanto tocava o piano e tudo mais. E até por isso mesmo ele tá cheio de marca de cigarro, lá, queimadura e tudo mais, o que acabou deixando esse piano especificamente mais valioso ainda. No need for greed or hunger. E vendo aí toda a história desse piano e a importância que ele teve para a música, então ele foi leiloado e vendido pro George Michael, sabe? O cantor George Michael lá, pelo um total de 2 milhões de dólares. O que hoje aí seria em torno ali de 10 milhões de reais. Os valores estão escalonando aí e vai ficar pior, tá? Vocês vão ver. E agora, voltando para o mundo das guitarras, em 7º lugar a gente tem uma outra Fender Stratocaster. Vocês devem se lembrar que lá em 2004, infelizmente, teve um tsunami ali que pegou boa parte da Ásia e uma parte da África também e matou muita gente, infelizmente. E assim, então, o mundo todo ali, várias pessoas e artistas se uniram para poder ajudar esses países a se restabelecerem. E foi assim, então, que uma Fender Stratocaster foi simplesmente autografado por uma série de artistas lendários como Mick Jagger, Keith Richards, David Gilmour, Paul McCartney, Eric Clapton e uma série de outras. Tudo isso para que ela fosse leiloada e vendida para que o dinheiro fosse arrecadado aí para ajudar esses países. E isso de fato adiantou, porque essa guitarra
foi comprada pelo valor de 2,7 milhões de dólares, o que hoje seria quase 15 milhões de reais. E foi comprada pela filha de um sheik muito conhecido e famoso lá do Catar. Tá lá no quarto dela, lá expondo lá uma guitarrona dessa aí. E em sexto lugar, agora a gente volta para os pianos novamente. A gente sabe e costuma ver, né, que pianos eles são instrumentos bonitos ali e normalmente são usados aí até mesmo como decoração para casas, né? E foi pensando justamente nisso aí que a empresa austríaca Kuhn Rosendorfen, não sei se é assim que fala, resolveu inovar em seus pianos e além de fazer instrumentos com uma boa qualidade musical, fazia também sob medida ali para poder ornamentar a casa de seus clientes, tendo aí peças até mesmo enfeitadas ali de diamantes e coisas super caras e bonitas, assim, esses negócios aí que é para chamar atenção mesmo. E assim, uma peça aí desses pianos custa em média aí cerca de 3 milhões de dólares, o que é aí uns 15 milhões de reais aí. É dinheiro demais, né? Você tem que ter muito dinheiro para poder gastar num piano assim. E agora em quinto lugar a gente tem um dos violinos aí do lendário luthier Antonio Stradivari. Ele que viveu ali entre os séculos 17 e 18, né? E fez instrumentos ali de uma qualidade inestimável, que foi um segredo ali por anos de como eles podiam durar tanto tempo, porque até hoje eles funcionam aí, enfim, e tem uma sonoridade maravilhosa, né? E até por isso mesmo aí esses violinos ganharam aí uma fama assim lendária mesmo e costumam custar milhões, até porque não são tantos assim que tem até pela idade deles, né? E assim então o violino Stradivari que se chamava Hammer, que foi produzido lá em 1707, foi leiloado lá em 2006 por 3,5 milhões de dólares para um comprador anônimo. Isso aí hoje em dia, tá? É um valor aí de mais ou menos uns 17, 18 milhões de reais. Vocês estão vendo que os valores estão ficando, olha, muito alto. E agora em quarto lugar, a gente tem um outro violino aí. Vocês vão ver que os violinos aqui vão estar em várias dessas primeiras posições. Mas nessa posição não é um Stradivari, tá? E sim de um outro luthier italiano chamado Giuseppe Guarneri. Ele viveu também ali na mesma época do Stradivari e seus instrumentos ali meio que se comparam também em relação à qualidade e tudo mais. E foi justamente um violino dele que lá em 2008 foi leiloado pelo valor de 3,9 milhões de dólares. O que hoje em dia aí seria mais ou menos 20 milhões de reais e o comprador foi um músico e advogado russo, né? Que olha só, é muito milionário, né? E apesar dele ser uma peça única aí, o comprador ele não guardou o violino para ele não. Na verdade ele cedeu aí esse violino para que ele fosse tocado e apresentado em vários concertos. Então as pessoas ouvem bastante o som dele por aí, olha só. E agora na terceira posição a gente volta para os violinos do Stradivari, e dessa vez foi o Lady Blunt. E como eu falei, só de ser um Stradivari, por conta de toda a representatividade que ele tem, ele já custaria muito dinheiro. Só que, além disso, esse violino, ele ainda pertenceu a uma baronesa lá, que se chamava Anne Blunt, e até por isso mesmo que ele ganhou esse nome aí de Lady Blunt, o que fez com que ele fosse valorizado ainda mais. Esse violino aí foi feito em 1721, e agora em 2011 aí ele foi leiloado pelo valor de... Tá preparado? Porque foi um valor de 15,9 milhões de dólares, o que seria aí mais ou menos uns 77 milhões de reais. Esse é o violino mais caro já vendido na história até hoje e foi feito por um leilão aí beneficente aí também para ajudar lá as vítimas do tsunami que aconteceu no Japão no mesmo ano. E agora em segundo lugar a gente continua no hall aí dos instrumentos Stradivari, só que não é um violino, e sim um violoncelo. Esse instrumento foi feito em 1711 e foi utilizado pelo violoncelista Jean-Louis Duport, que viveu lá no século XVIII e tocava naquela época, e até por isso mesmo esse violoncelo ele recebeu o nome Duport. Esse instrumento ganhou tanto valor porque esse violoncelista aí ficou muito conhecido e inclusive lá na época ele chegou a tocar pro Napoleão Bonaparte, fazendo parte da história da França praticamente. Inclusive depois desse espetáculo aí o Napoleão pediu para tocar o instrumento e acabou danificando, ele quebrou o instrumento. E foi justamente
toda essa história aí que fez com que ele fosse vendido por um valor de 20 milhões de dólares, que hoje seria cerca de 100 milhões de reais. E nem é o primeiro da lista ainda, porque o primeiro vem agora. E o primeiro lugar agora é uma viola de arco, também do Stradivari. Olha aí, ele tá nas 3 primeiras posições, o cara não para, né? Essa aí que é uma das poucas violas de arco feita pelo Stradivari, que em toda a sua vida aí só assinou 10 instrumentos desse. E esse aí que é o mais caro já vendido da história, é o mais bem conservado aí entre esses 10, e por isso que ele tem tanto valor. Tendo sido construído em 1717, que é considerada aí a melhor fase do luthier. E assim, então, em 2014, a família, que era a dona do instrumento aí, resolveu leiloar ali e foi arrematado pelo valor de 45 milhões de dólares. 45 milhões de dólares. Você ouviu? Uhum. É isso aí. O que hoje aí seria aproximadamente 250 milhões de reais. É um quarto de bilhão. É um quarto de bilhão, cara. É isso aí. É isso que vale o instrumento mais caro da história, que é uma viola de arco feito pelo Stradivari lá em 1717. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aí pra gente se você sabia aí desses valores astronômicos que chegavam aí esses instrumentos e tudo mais. Aqui dos lados está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!